Caraca, velho, vamos levantar pra ver. Foi uma cepada, cara. Já vou avisando pra quem quer ver coisa normal, não vai assistir esse vídeo. Mas se vocês querem ver uma experiência muito absurda, cola com nós, vocês nem vão acreditar que nós vamos fazer. Então, basicamente, nós vamos pegar nossa furadeira de bancada completa e usar para motorizar a nossa bicicleta. Quer dizer, primeiro nós temos que arrumar um quadro de bicicleta, né? E dessa vez nem vou mostrar pra vocês que eu subi lá em cima, pro lado de cima, do lado de cima, na nossa sucata prêmio particular, pra nós pegar um quadro de bicicleta, pra nós começar a fatiar ele. E sabe o que tá mais me empolgando para fazer essa experiência, pessoal? É isso aqui, ó. Porque essa furadeira de bancada, ela tem um sistema de CVT dentro dela, que é um variador de velocidade dela mesmo. E aqui, ó, ela varia a velocidade de maneira que a gente mexe aqui, ó, com essa alavanca aqui para baixo e para cima. Para quem não conhece, eu vou funcionar ela aqui para vocês verem, ó. Vamos ligar ela aqui, ó. E ela tem aqui, ó, um contador de RPM que funciona de maneira que a gente liga, ó. Olha só para vocês verem, ó. Aqui, ó, tá no mínimo ali, ó. Olha lá para vocês verem, ó. Tá funcionando aqui no mínimo, fica na média mais ou menos de 500 RPM. Olha só pra vocês verem. Aí de maneira que a gente mexe aqui nessa alavanca aqui, ó, eu vou abaixar ela aqui pra baixo, ali, ó, ela vai movimentar, ó. Olha só pra vocês verem, ó. Vou abaixar lá, ó, lá. Aí de lá ela vai comprimindo e daqui vai abrindo, né? E vai diminuindo. Diminui cá, né? E de lá ela acaba que ela expande lá, ó. Olha só pra vocês verem, ó. Olha só que bacana. Ó, vou movimentar pra vocês verem, ó. Ó, olha só que show, cara. Que bacana esse sistema. E o bacana que é manual, né, cara? E ela vai aqui, ó, mais ou menos de 500 RPM aqui, ó, até, ó, vai aumentando. Tá mais ou menos na metade ali, ó. Ó. Agora, ó, 1800 RPM, vamos até o finalzinho de tudo, ó. 3.300 RPM cravado, cara, no máximo aqui, ó. Então a gente, automaticamente, a gente tem força e também, cara, vai ter velocidade. E vai ser muito bacana a gente testar esse negócio na prática, cara, numa bicicleta, cara. Caraca, mano, vou falar com vocês. É muita ansiedade que dá na gente pra poder terminar rapidão pra ver o que vai ter esse negócio, cara. E depois de encaixar mais ou menos no quadro para nós ver como que vai ficar, é que eu fui perceber que vai ser muito mais difícil que eu imaginei. Olha só para você ver, nada encaixa com nada. Olha o tamanho desse negócio. Aí começa a surgir o pensamento, por que que eu faria isso? Mas aí eu torno a pensar de novo, por que que eu não faria isso? Então, vamos lá! E eu já vou avisando que vai ter surpresa para quem assistir até o final desse vídeo, quem sabe até levar um presente para casa. E depois de meter-lhe a serra e cortar uns pedaços do quadro, volta eu e tentar encaixar a nossa furadeira de bancada no nosso quadro de bicicleta. Mas vejo que não adiantou muita coisa e continuou muito difícil, aí eu paro e penso de novo, por que que eu tô continuando a fazer isso? Aí todo desanimado eu puxo a rede para mim deitar. Aí nesse momento começa a soltar aquele peito fedido, aí fica entediado, levanta e volta a começar a fazer tudo de novo. E volta nós esmerilhar de um lado, lixar do outro. E vou cortar esse monte de pedaço de ferro de construção que tá na garupa, porque tá servindo só pra pesar. Dá uma desamassada despistado. E eu acho que esses pedaços de tubo de antena parabólica vai dar certinho pra nós fazer o nosso suporte, viu? Agora vamos colocar umas rodas no nosso quadro e tirar essa proteção de plástico que nós não vamos precisar mais. E encaixar o nosso tubo de antena parabólica na nossa furadeira e fazer um breve teste para nós ver como que vai ficar. E pelo jeito que eu tô vendo aí, nós vamos ter que cortar muito mais. E agora nós temos um belo espaço para nós estar colocando o nosso motorzão aqui, né, pessoal? Ó, vai ficar mais ou menos desse jeito, assim, ó. Ó, eu tava pensando em colocar dessa forma assim, ó. Foi o meu primeiro pensamento. De colocar desse jeito assim, ó. Mas assim vai ficar muito largo pra gente tá encaixando as pernas, que vai ficar muito largo demais, que ele é bem largo. E aqui também foi o sistema de tração ali, jogar pra dentro, não sei. Então acho que assim, ó, vai ser mais fácil para nós fazer o sistema de tração para lá ali.
e questão de estética também, cara. Pra vocês clicar no vídeo, né não? Mas agora vamos pegar esse pedaço de tubo de antena parabólica, né? Para nós fazer o suporte para nossa furadeira. Olha só pra essa imagem, cara. Olha só. Cara, tá parecendo um monstro de bicicleta. A bicicleta monstro é a bicicleta do Halloween. Como é que fala? É Monster Bike. Mas aqui, pessoal, ficou firme, cara. Eu achei que só essa parte aqui, presa aqui, eu achei que nem ia ficar muito firme, não. Ia ter que ficar fazendo ponto de fixação assim. Mas ficou bacana desse jeito sim, ó. Só desse jeito aqui. Só tá pontilhado, tá bem firme. Mas agora nós temos que arrumar um jeitinho de reforçar esse quadro, cara. Por quê? Porque essa parte aqui, ó, ficou muito frágil, que ela tá toda desse jeito assim agora. A seguinte, arrumasse um jeito de fixar assim, aqui e aqui, né, pra essa parte daqui da furadeira já ficar sendo, fazer parte do quadro da bicicleta. Mas eu não quero fazer isso não, cara. Não quero mexer nela não. Deixar ela originalzinha presa só aqui mesmo assim. Tipo assim, tirou de lá e colocou aqui. Eu vou tentar fazer outra coisa para poder reforçar esse quadro. E lá foi nós lá no meio da nossa sucata prema para nós pegar os pés de mesa velho que tava abandonado. E a intenção é nós pegar os pés de mesa velho que tá aqui, cara. Já é praticamente o formato daqui já, ó. E colocar mais ou menos desse jeito assim, ó. Olha só para vocês verem. Mas para nós colocar assim, pessoal, vai atrapalhar nós abrir aqui, ó, para nós ver o CVT funcionando aqui, que nós vamos abrir aqui, né? Vai ficar perigoso, na verdade. Mas tudo aqui tá perigoso também. Olha a altura que tem esse peso aqui para poder tombar aqui, cara. Mas então, a intenção seria colocar aqui, ó. Mas um que vai atrapalhar a gente abrir aqui pra gente ver o funcionamento lá na hora. E outra que vai atrapalhar também pra gente tirar fora, se caso nós for pintar ou qualquer coisa assim, for preciso tirar ela fora. Porque se soldar aqui, ó, ela só sai pra cima, porque ela vai estar parafusada aqui nesse tubo, né? Então, cara, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que fazer mais ou menos dessa forma assim, ó. Vamos ver se nós colocamos desse jeito assim, ó. Epa, coloca soldado aqui, mais ou menos dessa forma assim, ó. Aí a gente tenta, qualquer coisa, coloca um de um lado e coloca um do outro aqui, ó. Entendeu? Desse jeito assim, ó. Não vai ficar bonito não, na verdade. Então não tem nada bonito aqui também. Mas a intenção é colocar assim, ó. Porque só não pode atrapalhar aqui nessa alavanca aqui, ó. Tem essa alavanca aqui também. Essa alavanca aqui mexe no CVT lá dentro. Então não pode atrapalhar nessa alavanca, a gente mexer aqui, né? E dá de cá que tá de boa. Desse jeito assim. Porque essa alavanca daqui é só para poder movimentar, para poder fazer furar a furadeira, né? E a gente não vai usar isso aqui. Então, cara, eu queria colocar aqui, mas aqui vai atrapalhar a gente, cara. E seria, olha, ficava bacana, ficava até mais robusto ainda. Mas vamos ver o que nós arrumamos aqui, cara. Tô meio indeciso aqui ainda. Aí, pessoal, como é que ficou, ó? Acho que ficou até bem reforçado. Eu achei que ia ficar meio molenga, porque esse tubo aqui, ele é tubo de pé de mesa, né? E é bem fraquinho. Mas ficou reforçado. Desse jeito aqui, o negócio aqui não pode fazer esse movimento, porque só essa barra aqui, ó, tava fazendo assim, ó. Tava molenga assim. E agora não, ó. Vamos fazer o teste pra ver aqui, ó. Ó, pra vocês verem, ó. Olha, ó. Agora a gente senta aqui, ó. E faz força aqui, ó. Puxa pra cá assim, ó. E ele não fica molenga agora, não tá torcendo muito. E só tá pontilhado, tá tudo só pontilhado, vocês estão vendo aí, ó. E já firmou bastante, cara, ó. Não tá muito molenga mais. Então a gente soldando tudo agora aqui, eu acho que vai dar pra dar pelo menos umas 3 ou 4 voltas lá pra nós fazer o teste, né, pra ver como é que funciona. Ah, eu nem vou colocar o outro do lado de cá aqui não, porque só esse aqui, ó, já ficou bacana. E se nós colocar do lado de cá, vai atrapalhar demais, nós ficar mexendo nessa alavanca aqui, ó, pra nós mexer no CVT. E agora? Agora é o quê, né? Agora tem que olhar no roteiro aqui. Toda vez a gente faz um projeto diferente do outro e vai ficar meio perdido. Mas agora, eu acho que agora nós vamos mexer no sistema de tração aqui.
E para nós fazer o nosso sistema de tração, vamos lá no nosso quartinho da bagunça para nós pegar uma cabeça de esmereladeira velha para nós ver o que nós conseguimos arrumar aqui. E nosso suporte já está pontilhado no lugar, cara, olha só pra vocês verem, bacana demais. Ó, e já dá pra nós fazer um breve teste aqui já pra vocês, ó, olha só pra vocês verem, ó, aqui já tá rodando bacana. Vamos ligar pra vocês verem aqui, ó. Essa furadeira, ela é 220 volts. Vou fazer um teste aqui no 110 mesmo, só pra gente ver rodar ali só, olha só. Bacana demais, tá ligado lá e vamos ligar aqui, ó. Nossa, cara, olha só. Imaginou se nós se ligasse aqui e girasse ao contrário, a ponta do eixo aqui, dando marcha ré? Aí lascou tudo, né? É bacana demais. Olha só, já tá funcionando bacana. Aqui, ó, se nós mexer nessa alavanca aqui, né? Vai mexer aqui no nosso CVT ali, né? E vai dando mais velocidade lá, ó. Olha lá, ó. Ó, tá bem mais veloz agora. Ah, cara, que top, mano. Que vontade de testar esse negócio de verdade, viu? Olha. Bacana demais. Mas o que nós vamos ter que fazer agora, pessoal? Nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que pegar, porque nós temos a estação de carga que nós temos, ela é 110 volts, para nós estar funcionando ele. E para nós fazer funcionar aqui direitinho com 220, nós temos que fazer o seguinte, eu vou ter que colocar esse transformador que é 110 para 220, aqui também, então nós vamos ter que arrumar um jeito de fazer um suporte para colocar esse transformador ali também, cara. E para fazer o suporte do nosso transformador, vou usar 2 pedaços de cantoneira e vamos soldar ele por baixo ali onde fica a nossa furadeira mesmo, no quadro da bicicleta, para nós estar apoiando ele. E agora resolvido o problema de suporte para o nosso transformador, ficou encaixando belezinha, ainda tem essa parte aqui que eu dobrei para cá, que vai servir para ele não cair para cá, ó. E o bacana é que o peso dele ficou baixo e assim fica mais estável pra gente fazer os testes lá, colocar pelo menos uns 180 por hora, né não? E antes de terminar o sistema de tração, vou desmontar tudo para nós tacar ali solda de fora a fora para ficar bem reforçado. E não é porque é uma gambiarra extrema que nós vamos deixar de dar um acabamentozinho bem caprichado e tacar uma tinta para ficar pelo menos mais ou menos. Aí antes de montar tudo de volta, vou instalar uma coroa de 60 dentes. E a teoria é que já tá tudo pronto, as partes mecânicas para funcionar, pessoal. Já temos a corrente aqui, ó, ligadinha certinho, no jeito de funcionar, de ligar já, ó. Do lado de cá já coloquei a corrente também, pra gente bater um pedal se for preciso. Coloquei esse pé de veira largado aqui assim, ó, porque o outro normal tava batendo aqui, ficou ruim para nós. E o nosso transformador já tá no jeito aqui também. E já temos freio também, porque a gente tem que ter freio, né, cara? Vai saber quantos quilômetros por hora que nós vamos fazer nesse negócio aqui, né? Temos freio na frente, tem freio atrás. E a única parte aqui que tá meio esquisita aqui, né, pessoal? É isso aqui, né? Esse negócio aqui pra sentar, essa ponta aqui de ferro que tá meio esquisita, não tá? E eu tava pensando o seguinte, pegar somente um cilindro, assim, sem a parte do canote aqui, ó. E só apoiar ele aqui, ó, porque não tem como colocar cilindro aqui, ó. Senão vai ficar muito alto aqui, né? Eu não dou essa altura toda. Então eu coloquei ele aqui desse jeito assim, ó. E esse aqui vai ficar apoiado aqui. E ele vai aqui. E a gente passa aqui umas presilhas aqui, ó, na garupa aqui mesmo, pra poder fixar mais ou menos. E a gente vai sentado aí pra fazer os testes desse jeito mesmo. Mas vou falar com vocês um negócio. Virou um monstro da bicicleta, não virou? Olha só pra vocês verem. Tá fazendo medo testar esse negócio, né, não? Caraca, mano, se vocês soubessem o peso que tem essa bicicleta, cara,
Vocês não têm ideia, cara. Mas agora nós precisamos de uma estação de energia para nós estar funcionando a nossa furadeira ambulante, né, pessoal? Mas eu já falo assim, estação de energia, porque quem acompanha o canal já sabe que a Bluetooth, ela é que colabora com o nosso canal aí, questão de bateria portátil aí, estação de energia. E o modelo que nós vamos usar hoje, pessoal, vai ser esse aqui, o AC70. Esse aqui é um modelo especial, cara. Por que eu falo assim? Ele é diferenciado, ele é mais especial. Por quê? Porque esse aqui, do modelo compacto, pequenininho, ele é o mais forte, cara. E ele tem um negócio dele aqui que faz ele ficar mais barato. Eu vou falar para vocês daqui a pouco. Mas o que acontece aqui, cara? Olha só para vocês verem. Esse daqui, ele funciona, aparelho com até 1000 watts de potência, cara. Desse tamanhozinho, 1000 watts de potência, dá a impressão que vai ser um aparelho parrudão grandão, né? Mas ele é pequenininho, ó, e funciona aparelho até com 1000 watts de potência. E isso daqui pode levar para 2000 watts, né? Se você ativar o modo turbo dele, aquele power lift, aquele bracinho assim. Pode levar para 2000 watts para a gente usar com carga resistiva. Tipo, se quiser assar um pão na sanduicheira ou mesmo ligar um forno, né? Ele pode levar isso aí com carga resistiva. A quantidade de bateria que marca é essa aqui, né? Ó, 768 watt-hora. Isso aqui quer dizer, se você usar o aparelho que consome 768 watt-hora, vai gastar 1 hora para poder descarregar ele todo. Se usar um aparelho aí de tipo 60, 70 watts, vai durar aí 10, 12 horas ligado. E uma coisa que faz ele ficar mais barato, mais em conta, pessoal, é porque eles tiraram o carregador de indução, que é uma coisa que eles viram que quase ninguém tá usando, muitas poucas pessoas usam, então tiraram o carregador de indução dele. Isso aí cai bastante o preço dele, então dá para elevar assim a potência e tirar alguns acessórios que muitas vezes não usa, porque aqui já tem, cara, olha pra vocês verem, já tem USB, 2 USB tipo C aqui de 100 watts, tem mais 2 USB normal aqui, cara. Olha só pra vocês verem. E tem essa saída aqui, né? AC também de 110 volts. Você pode colocar o próprio carregador turbo aqui do telefone mesmo, original. E dá pra carregar aqui também, se quiser carregar também, ó. Que aqui é a saída 12 volts, dá para colocar aqueles carregador que fica ligado no carro lá, no cinzeiro do carro. Então tem todas essas saídas aqui que dá para você carregar telefone, dá para carregar dá para ligar um monte de coisa, né, poderosa aí. Isso aqui está sendo muito pouco usado, então tirando isso aqui deu para abaixar bastante o preço desse equipamento daqui. Essa parte de cima aqui é a entrada dele, né, para você estar carregando ele, dá para carregar ele com esse cabo aqui, né, que liga no carro, dá para ligar com esse cabo aqui que liga nas placas solar. E essa parte de cá aqui, você carrega ele na tomada. Ele tem carregamento turbo, cara, que rapidinho ele carrega, cara. Esse aqui tem o modo UPS, né? Aquele negócio que você deixa carregando, né? Aí se você ligar alguma coisa nele, vai usar a energia da tomada e não dele. Esse caso é acabar a energia, aí ele fornece a energia dele e é tipo assim, o aparelho não vê falta de energia. Vou ligar na tomada ali para vocês verem que interessante, ó. O painel dele é completinho, que mostra a entrada de energia, que mostra o quanto que tá saindo. E aqui a quantidade de hora que ele funcionaria com a bateria, igual aqui, né? Só tá em standby. Aqui, ó, vou ligar aqui para carregar na tomada mesmo para vocês verem, ó. Olha só que interessante, ó. Ele vai começar carregando aqui, ó, com 200 e poucos watts, olha lá, 270 mais ou menos watts. Aí se a gente vir aqui, ó, no aplicativo deles aqui, ó, e opções aqui, a gente olha aqui, ó, tem silencioso. A gente coloca aqui, ó, padrão. Aí já vai mudar ali, ó, 270 já vai para 300, 400, tá vendo? Já quase que dobrou a potência ali de carga, né, que tá carregando, entrando de energia. A gente vem aqui e padrão e colocar modo turbo aqui, ó. Ok, modo turbo agora, olha só, aí a mágica acontece, cara, olha só pra vocês verem, ó, 600, 700, 677, 800, 900, olha só pra vocês verem. Praticamente a mesma potência que ele tem de saída é a mesma potência que ele tem de entrada, olha lá pra vocês verem, ó. Praticamente 1000 watts, cara, quase 1000 watts de carregamento. Carrega quase que instantaneamente, cara, rapidão. Aqui, ó, tava em 63, né, já tá em 65, cara. Olha só pra vocês verem, ó. Caraca, mano, carrega muito rápido. Agora aqui, ó, se a gente vier aqui e ligar aqui, ó, vamos ligar aqui, ó. Beleza, tá ligado aqui, ó. Vou desligar aqui da tomada só pra vocês verem que vai estar ligado somente nele aqui, ó. Vou ligar esse forno aqui, ó. Esse forno aqui gasta bastante, cara. Tá ligado o forno ali, ó, direto nele aqui, ó. Olha lá, ó. E nem tá no modo power lift da forcinha lá, cara, pra você ver, ó. 1.300 e poucos watts. Ah, cara, eu acho que vai tocar nessa bike lá de boa, viu, cara? Nosso motorzão ali. Caraca, mano, top demais da conta.
Mas já fiz vários testes com ele, cara. Nós já levamos eles lá na Box Day, já voltamos, usamos ele bastante mesmo. Cara, tem meses, tem uns 3 meses, 2 meses a gente tá usando ele. Eu usei com furadeira, com vários tipos de coisa já. E o modo mais rápido possível que nós vamos fazer é usando aqui no nosso projeto, que é a nossa furadeira brava na bicicleta, né? Mas esse motor, pessoal, é um motor de meio cavalo. Meio cavalo dá mais ou menos 360 watts. Né, que ele consome. Só que esses motor de indução assim, cara, eu vou falar com vocês, eles é bem ignorante para gastar energia. Eu não sei se ele vai aguentar. Se ele aguentar, cara, ele vai ser herói nisso aqui. Por quê? Porque esse aqui, quando a gente força ele chega a 1800, 1700, 1800, 1900 watts, cara, que ele gasta assim, ele forçando. Ele é 360 watts sem ligado em vazio, mas na hora que você força ele vai para 600, 800, 1200, 1800 watts. E ele ali, o certo é funcionar somente com 1000 watts, né? Tipo assim, para funcionar motor, esse tipo de coisa, porque isso aqui não é carga resistiva, porque ele funciona até 2000 watts, mas é com carga resistiva. E depois de alguns minutos cortando e emendando fios, e nossa máquina ficou pronta para testar. Nós só precisa dar um nome para ela, né, pessoal? O que nós colocamos de nome nela? É o que? Furadeira com bicicleta vai ser o que? Uma furacleta? Dá ideia para nós comentarem aí. Mas a ligação aqui foi simples, ó, o boletim tá ligado direto aqui no nosso transformador de 110 para 220 e a parte 220 aqui seria ligado direto na furadeira. Mas eu coloquei essa chave aqui, ó, que ela só vai ligar quando a gente ligar essa chave aqui. Então quando a gente ligar ela vai funcionar. E aqui, ó, a chave dela mesmo, original aqui, ó, tá, eu coloquei um toquinho aqui para ficar apertando direto aqui, ó, porque se a gente não fizer isso aí, ela vai ficar desligada, né? Então aqui é só nós ligar o botão ali, ó. Ou melhor, o disjuntor aqui, né? Aí não vou ligar o disjuntor aqui para nós ver, ó. Olha lá, ó. Ó, cara, já tá funcionando, hein? Olha só, ó. Ah, isso aí, cara. Vamos aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, funcionando aqui, ó. Tá no mínimo aqui, né? Tá no mais forte, vamos dizer assim, ó. Aí vamos jogar pro mais rápido aqui, ó. Ó. É o mais veloz e o mais lento, né? Bacana demais. Aí nós vamos ver ali a roda ali, ó. Aqui tá no mínimo, ó. Aí vamos acelerar aqui, ó. Aí, ó. Aí tá no máximo, ó. Será que quantos km tá dando aí? Ó. Olha lá, ó. 400 e... 500. Praticamente 500 watts gastando. Vamos diminuir aqui. Show de bola. Por enquanto, cara, parece que tá funcionando tudo bacana, né, cara? Agora nós partir lá para um lugar grande na rua para nós testar. Ah, vou levar mais uma coroa aqui, porque essa aqui é de 44 dentes e a que tá ali é de 60. Aí nós levamos essa aqui para nós fazer um teste para ver qual que vai sair melhor. Ó, falar pra vocês aqui, que tem tanto tempo que eu não gravo um vídeo desse assim de experiência absurda, que eu nem sei se eu sei gravar isso mais, nem sei se eu sei testar esses projetos. Peguei um elástico que a mulher usava no aparelho de dente e coloquei aqui, ó, pra chave ficar voltando automaticamente. É sempre igual um acelerador, né? Acelera, solta e já desliga. Mano do céu, eu tô falando com vocês que não tá sabendo fazer isso mais. Olha só, olha o que acabou de acontecer. Bateu um vento aqui, cara, e acabou de cair, cara. Meu Deus, nós nem testou o negócio. Será que vai funcionar? Foi uma cepada, cara. Nossa, olha aqui, o asfalto aqui afundou, olha aqui, um buraco aqui, ó. Olha só, o asfalto aqui afundou o pezinho aqui, ó, e o vento bateu, cara, o asfalto parece estar derretendo. Caraca, velho, vamos levantar pra ver, foi uma cepada, cara, nossa Deus. Morreu. Como é que é? Morreu. Morreu? Um peso desse aqui caindo, cara, aquele lá segurou uma pancada, vamos levantar. A bicicleta morreu. A bicicleta morreu. Vai. Nossa! Pesado, cara. Tá doido. Caraca, velho. E agora, hein? Vem cá. Olha só pra vocês verem aqui. Mano do céu, olha aqui. Foi uma cepada, não? Caraca, olha só. Foi uma cepada, cara, olha aqui. Quase arranhadinho quando a gente cai. É, arranhou tudo aqui, ó.
Meu Deus do céu, deu uma lixadona aqui, ó, quase quebrou, cara. Agora é ligar pra ver se vai funcionar. Ai, meu Deus do céu. Nossa, cara, ligou, cara. Foi um teste aqui, foi um teste absurdo, sem querer querendo. É verdade. Não, um teste de pancada, como é que chama? Ó, ligou o AC também, deixa eu ver se vai funcionar aqui, ó. Deixar a roda no ar lá, né? Ó. Ah, cara, funcionou, mano. Caraca, mas foi uma cepada, cara. Imagina esse peso todo aqui caindo, isso aqui cercando o peso. Ó, arrancou até umas lascas aqui. Tá bom, tá testado já, cara. Você tá doido. Não imaginava isso, não. Eu não tava pensando em fazer teste de resistência nesse vídeo, não, mas aconteceu, né? É, foi bem testado mesmo. Nossa senhora. Mas aqui já tá gastando 67 watts somente com o nosso transformador ligado. Vambora. É, tá tudo ligadinho. Vamos lá, imaginou? Montar aqui, ligar ela, nem sair do lugar. Decepcionante. Ela nem aguenta sair do lugar. Ai. Vamos lá, ó. Rapaz, tá pesado, viu? Vamos lá. Ó. Que isso? Caraca, velho. Tá, parece que tá reduzido demais, viu? Parece um coice. Vai dar um coice na gente. Ó, olha. Credo. Ui. Pera aí, tem que treinar o negócio aqui. Esse negócio tá abrindo aqui, pera aí. Dá um soco, vai de uma vez, cara. Tem que treinar esse negócio aqui, ó. Tá lentinho, cara, quase não dá pra equilibrar, ó. Mas vai de uma vez, cara, tá reduzido demais. Nossa, vamos lá, vou colocar mais velocidade, ó. Lá vai, ó. Vamos. Caraca, mano. Que doideira. Caraca, mano. Que divertido, cara. Não imaginava que ia funcionar assim, não. Ó, tá mais da metade ali, ó. Rapaz do céu. Não é que o negócio tá andando mesmo de boa, cara. Que maluquice, cara. Eu racho os bicos mesmo, não. Vocês devem estar rachando os bicos também, né? De uma furadeira ambulante. Ó, desliguei. Ó, vamos lá, ó. Ó, colocar a velocidade toda aqui agora. Lá vai, ó. Olha tudo, ó. Velocidade toda, ó. Chegando no final, ó. Aí, ó. Tá no final. Será quantos por hora que tá aqui, hein? Caraca, mano, que doideira. Vou diminuir aqui. Diminuir aqui. Olha lá, ó. Vai ser uma desequilibrada aqui, tem que treinar esse negócio. Ó. Caraca, velho, o que a gente vai arrumar? Meu Deus do céu. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar deixar aberto aqui, ó. O negócio que tá meio complicado aqui. Deixar aberto aqui, ó. Vamos colocar da proteção aqui, ó. Vamos ver se nós consegue, ó. Vamos ver se nós consegue aqui, ó. Vamos ligar, ó. Nossa, cara, dá um tranco de uma vez. Vamos ligar aqui. Eu vou tentar mostrando vocês aqui, ó. Ó, lá foi. Vou aumentar a velocidade aqui, ó. Ó. Lá, vamos aqui de baixo, ó. Você já não precisa ver direitinho, não. Ó, lá vai, ó. Aí, ó. Aí, ó, chegando no máximo. Chegando no máximo. Chegando com a mão só, a mão na alavanca. Desliguei, vou diminuir ele aqui, ó. Ai, em cima da curva. Doideira, mano. Bacana, bacana, bacana. Agora o que nós temos que fazer aqui é colocar o GPS aqui para marcar a velocidade, para nós ver quanto por hora que tá dando, né, cara? Vamos lá? Pelo menos funcionou, né? Ai, pelo menos funcionou até agora, tá bacana.
sabe que esse trem tá parecendo? O quê? Que é cigarrinho chato. Cigarro? De um barulho de cigarro? Tem barulhinho. Eu nem notei, cara. Muita engrenagem aqui, outra embaixo ali, outra lá atrás. É muita engrenagem uma atrás da outra. Aí fora essa de dentro aqui também, né, da esmerilhadeira, deve ter uns 100 anos. E nós estamos reaproveitando ela. Comendo gambiarras para testar mais a gambiarra. Teste de velocidade na nossa bicicleta com furadeira de bancada. Vamos ver se vai chegar pelo menos uns 10 km por hora. Olha lá, ó. Caraca, o torque inicial dele é violento demais, cara. Dá um arranco danado. Agora vamos lá, ó. Mas também, ó, andando devagarzinho, quase que não sai do lugar, ó. 3 km por hora. Ó, vamos lá, ó. Vamos começar, ó. Segunda marcha. Olha lá, ó. Ó, já tá quase na metade do CVT, ó. Aí, ó. Metade do CVT. 10 km por hora. Olha lá, ó. Vamos lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. 15 km. Olha lá, ó. 3/4. Agora vai tudo agora. Olha lá, ó. 19 por hora. Caraca, achei que ia ficar muito mais lento, cara, mas até que não. 20 km por hora. A bicicleta elétrica mais lenta de todas. Aí, tipo assim, letra J tá fazendo uma moto lá que ela é pra ser a mais rápida do Brasil. Eu tô fazendo a bicicleta mais lenta do Brasil. Mais ou menos isso aí, ó. 20 por hora, cara. Travando em 20 por hora. Ó o CVT lá, ó. No máximo. É isso aí, ó. Caraca, mano. Tá bom já. 20 km por hora já anda mais que a gente correndo, né? Show de bola, cara. Desliguei. Bacana, bacana. Eu sei que parece ignorância. A perda de tempo, mas vamos tentar subir aquele morro lá pra ver quanto que ela consegue subir. Porque parece que tá muito forte, cara. Tá muito reduzido, tá andando devagarzinho. Parece que tá muito forte. Vamos lá tentar? Já tá aqui mesmo, né? 89% de bateria e olha o morrão aí, gente, ó. Será que vai dar conta de subir pelo menos perder ele? Eu acho que nós vamos ter que ir de primeira marcha aqui mesmo, né? No mais reduzido CVT, 3 km por hora. Vamos ver. Nossa senhora. Dá um arranco, cara. Ó, coloca um pouco de maior velocidade aqui. Ó. Ó. Vou colocar no mínimo aqui, ó. Ui, não dá nem pra equilibrar, mas lá vai, cara. Não para não, ó. Ó, tá no mínimo aqui, mas lá vai. Com a tartaruga. Eu acho que se colocar mais velocidade, que acho que não aguenta não, ó. Quer ver, ó? Não, ui. Cara, que piada, mano. Ó, pai, não para de jeito nenhum, cara. Parece um trator. Ó, parece um trator. Ó, quer ver, ó? Vou tentar colocar mais velocidade, mas acho que não vai aguentar não. Ô, rapaz, aguentou? Não, quase que não aguentou. Aí esse aqui é o mínimo, ó. 4 km por hora. Desci um pouco ali, ó. Um quarto ali descido ali, ó. 4 km por hora. Pelo menos não tô andando, né? Olha lá, ó. Tá dando pra equilibrar já, ó. Opa! Só porque eu fui falar. Cara, que piada, mano. Ai, ai, ai. Só diversão, cara. E eis que é criada a bicicleta mais lenta do mundo. Quer dizer, a bicicleta com motor, né? Elétrico mais lenta do mundo. Mas parece trator, cara. Não para não, ó. Caraca, mano. Que doideira. E nós chegamos em cima sem pedalar. Se eu falar com vocês é verdade. Chegou em cima sem pedalar, eu falo com vocês. Se vocês souber o peso que tá essa bicicleta, cara, vocês não tem ideia, cara. Isso aqui é tudo ferro fundido. Isso aqui é tudo ferro fundido. E isso aqui, ó, só esse transformador aqui, cara, deve pesar uns 10 quilos. Esse negócio é pesado demais, cara. Mas é um morrão aí, ó. Ai, ai, eu falar com vocês, é só nós mesmo. Ele todo reduzido desse jeito assim, ó, na hora que a gente liga, ele já vai na força máxima, porque aqui liga de uma vez, né? Não tem rampa de aceleração. Então ele dá tipo de um arranco, cara. Chega quase a empinar, ó. Caraca, dá um arranco na gente. Ó, os carros
Os carros sobem quase parando aqui, ó, você vê. Oh, agora que lascou. A bicicleta tá ruim de freio e esse peso todo aqui, ó, tem que descer escorando o pé, ajudando no pé, ó. O freio tá ruim, cara. O que nós vamos arrumar? Pode deixar embalar, não. Bicicleta, trator. Sobe igual trator, cara. Lentinho, lentinho. Só que não para, não. Já subiu lá em cima? Subiu ali em cima, foi embora. Ó. Agora eu vou fazer um teste pedalando pra vocês verem como é que ficou. Ó, o negócio ficou tão reduzido, mas tão reduzido que aqui, ó, nessa forma assim, na redução máxima aqui do CVT, ó, quando a gente vai puxar aqui a roda do chão, quase que não anda, cara, de tão reduzido que tá, fica pesadão, ó, até pra empurrar, ó. Você viu? Chega a raspar no chão se a gente empurrar com força, ó. Aí que ele vai tipo embalando. Aí se você deixar no modo aqui mais aberto aqui do CVT aqui, ó, aí já fica mais livre para poder rodar. Aí você consegue rodar, ó, pedalando. Agora aqui, ó, na redução máxima, eu vou falar com você, é difícil até de empurrar, cara, pedalando. Quer ver, ó, tenta pedalar para vocês verem. Ó, pedalando aqui para ver, ó. Vamos ver, não consegue. Nossa senhora! Não sai do lugar quase. Queimando os bacon, queimando os ossos, né? Torrando os ossos. Não tem jeito, cara, para poder conseguir andar pedalando, pelo menos para poder equilibrar, ó. Não tem jeito, cara, tem que folgar ao menos um pouquinho de CVT aqui, ó. Deixar um pouco mais leve aqui, deixando mais leve de tudo. Aí a gente consegue andar pedalando. Mesmo assim é pesado. Você tá doido? Apesar que é o motor que puxa, mas como é que o motor consegue puxar isso tudo, hein, cara? Ó, o motor de meio cavalo, cara, faz até bastante força, né, cara? Agora, ó, tá embalado. Agora eu vou voltar aqui, ó. Ué, mesma coisa de colocar um freio. Ah, parou, não tem jeito não. Lascou. Como eu disse, a coroa daqui é 60 dentes. E eu que trouxe a outra coroa de 44 dentes pra gente fazer o teste nela. Mas não sei se vale a pena, cara. Não sei se compensa trocar esse negócio. Mas vou falar com vocês, cara. Vou ter que trocar. Porque se eu não fizer esse teste com a outra coroa, cara, acho que eu não vou conseguir dormir de noite direito, não. Na coroa de 60 dentes tinha dado, acho que 20 ou 22 por hora, né? E agora, quanto vocês acham que vai dar na coroa de 44, cara? Com certeza vai dar mais quilometragem, né? Fala pra nós aí. Aqui, ó, tá com 81% de bateria ainda, rodando quase o dia inteiro aqui, cara, brincando esse negócio. Vamos lá. Coloquem os cintos. Vamos ver qual o torque que vai dar agora de arrancada, ó. Ó, tem bastante torque ainda de arrancada. Ó, velocidade máxima aqui no mínimo do CVT, né? Que é a força máxima, tá dando 5. Eu tava dando 3, né? Agora tá dando 5. Ó. Ó, quase tudo. Chegando no final. Velocidade máxima. Que 10 é isso aqui agora. 24, 25. Ó, vai, ó. 25. Já ganhamos. Ah, não, ó, 28. 27, 26. Já ganhamos o que? Uns 8 km de máxima que deu ali, ó. 27. Top, cara. Já ganhamos 8 km aí na coroa. Show, cara. Bacana. Pelo menos deu pra ver resultado, né? Top demais, mano. Aí, se pegar as placas solares do Buriti e colocar aí, ó, dá pra viajar, ó. Do jeito que ela tá forte aqui, cara, dá pra colocar uma coroa até menor ainda, né? Mas chega de teste por hoje, não, pessoal? Chega de teste, viu? Pera aí. Que negócio ali? Viu um negócio no meio do mato ali? Deixa eu ver o que é. Pera aí. Tem pesado. Deixa eu ver o que é esse negócio aqui. Ué, que isso? Rapaz, ué. Será que tem jeito de abrir aqui? Vou tentar abrir aqui, ó. Olha, cara, que bacana. Que negócio legal. Olha, cara, tem um texto aqui, ó. Tem um
papel aqui cheio de escrito aqui do YouTube. Oi, tem um negócio aqui, tá escrito meu nome, cara. Olha só. Metal Projeto Chileno. Caraca, mano, que bacana. Olha só pra vocês verem. Rapaz, dourado parecendo ouro. Vocês não acreditaram em nada disso, né? É claro que não, né? Mas é que eu tava tentando achar uma maneira mais criativa de apresentar a placa de 1 milhão de inscritos que chegou pra nós, mas eu não consegui não, e foi isso aí mesmo. Mas já tinha um tempinho que ela chegou pra nós, pessoal, e eu tava esperando a oportunidade pra mostrar ela pra vocês, mas olha só pra vocês verem. Cara, é muito bonito, né? Olha só. Caraca, mano, olha só. Que bacana, Metal Projeto. Eu mandei colocar assim, chileno na frente, só pra ter nosso nome aí também. Porque quando a gente manda fazer a placa lá, eles deixam, né? Tipo assim, eles deixam a gente colocar, personalizar, né? Com o nome que a gente quiser. Então foi isso aí, ó. Bacana demais. Colocar lá na parede lá. Show de bola. Mas eu quero agradecer primeiramente a Deus, é claro, né? E depois todos vocês inscritos no nosso canal aí. E a família também, cara, que tá sempre ajudando nós ali. Ó, lá tá lá, os meninos tá fazendo bagunça ali embaixo, lá, na poeira lá, ó. E a patroa tá lá olhando eles. E agradecer todos os patrocinadores, né, que colaboraram com o canal também. Mas através dessa força que vocês dão pra nós aí, que nós anima a fazer essas experiências absurdas aí pra nossa diversão, né, cara? E em agradecimento a todos vocês, pessoal, nós vamos dar de presente pra vocês essa maleta aqui, cara. Isso aqui é uma maleta semelhante à maleta que a gente usa no canal aí pra fazer todos os projetos da gente. E essa maleta aqui, ó, tem até uma almofadinha aqui. Bacana demais, tá vendo? É uma dessas aqui que a gente desembola todos os nossos projetos. E é o seguinte, pessoal, eu não consigo, tipo, dar uma maleta dessa para cada um inscrito do canal. Claro que não, né? Então, pessoal, vai ser o seguinte. Para concorrer essa maleta aqui, ninguém vai pagar nada, nada de coisa para poder pagar nada, né? Vai ser gratuita, mas é só assim. Faz um comentário assim, falando qual foi o primeiro vídeo que vocês assistiram do nosso canal e vai estar concorrendo essa maleta. Por quê, pessoal? Vocês comentando desse jeito, eu vou saber que vocês viram essa parte do vídeo e na hora de sortear lá no aplicativo lá, ele pega esse tipo de comentário lá. Mas então, pessoal, ó, isso aqui vai ser seus, somente comentar isso aí. Qual foi o primeiro vídeo que vocês assistiram do nosso canal? Cara, isso aqui é tipo assim, cara, só agradecimento mesmo, tá, pessoal? Não é preciso... Cara, se a gente pudesse, a gente fazia coisa maior. Mas quem sabe, né? A gente pode fazer coisa maior. Ó, imaginou? 2 milhões, 3 milhões. Ah, vai subir no nível aí. E o resultado do sorteio aqui, pessoal, vai sair no próximo vídeo, tá? No próximo vídeo, depois desse aqui, já vai sair o resultado do sorteio. E quem ganhar, canal, já vão enviar gratuitamente pra casa do endereço, né? Da pessoa que ganhou. E o Blue Yeti aqui tá com 77% de bateria, com nossos testes aí que nós fizemos hoje o dia inteiro, já tá começando a escurecer já. E sobre o nosso projeto aqui, que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte. Que geringonça, cara. Que geringonça que nós fizemos dessa vez, cara. Essa foi uma experiência absurda de verdade, cara. Mas valeu a pena, foi divertido demais da conta. O projeto funcionou beleza demais da conta. Mas agora vai os pontos positivos e os pontos negativos desse projeto. Pontos positivos, nenhum. E o ponto negativo, todos. Mas o que serviu de verdade para nós testar esse aparelho do Blue Yeti aqui, cara, que eu vou falar com vocês. Dessa vez passou confiança de verdade, cara. Você tá doido. Só de tomar essa cepada que tomou aquela hora aqui, cara, pra você ver, arrancou até pedaço aqui, cara. Da maneira que caiu com esse peso ali, ó. E quando ele caiu dessa forma assim no chão, não foi como que se tivesse pegado ele, deixado ele cair dessa altura no chão. Foi como que se tivesse pegado ele e feito assim, ó, jogado no chão, pá, como se fosse um braço jogando no chão, porque esse peso todo feito assim, ó, pá, e deu uma cepada, cara, deu um barulhão. Fala que você era pra estar gravando. Se a câmera tivesse gravado na hora, ia ficar mais top. Pelo menos nós ia ganhar a imagem. Mas aqui, ó, cara, olha, quase que furou aqui, ó. Foi uma cepadona mesmo. Pá, no chão ali. E funcionou bacana, cara. E funcionando até agora. Show de bola, cara. Igual novo mesmo, né? Top demais. Agora fala que você dessa vez passou confiança, cara. Pode saber que você pode levar pra montanha. Se ele sair rolando da montanha, se chegar aqui embaixo, acho que vai estar funcionando ainda. Mas então, pessoal, é o seguinte. Pernilongo já tá me comendo todo aqui. Carrapato também. E nós vamos dar um jeito de redar fora, que já tá começando a anoitecer já, ó. Então, pessoal, espero só que vocês tenham gostado do videozão dessa vez, cara, do nosso projeto aí, nossa experiência absurda. Coloca mais desafio para nós nos comentários aí, que vocês que fazem a gente fazer isso aqui, cara. Fica dando ideia pra gente, ideia doida aí. E nós vamos fazendo esse negócio aí. Mas então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do videozão aí. E espero nós no próximo vídeo, cara, que vai ter coisa muito mais absurda que essa aí, pode ter certeza. E não esquece de fazer o comentário aí de qual foi o primeiro vídeo que vocês viram do canal para concorrer à nossa maletinha aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, galerinha. Ó, brigadão todo mundo aí e fica com Deus todo mundo aí. Fui.
Caraca, agora que eu notei que a cepada foi tanto que amassou a garupa todo pra um lado. Caraca, o Blue Yeti segurou a pancada aqui. E tá até quebrada a garupa aqui, cara. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Olha só. Rapaz.